Bom, começando agora a falar sobre a vulnerabilidade étnico-racial, é um tema que eu considero de importância fundamental e aqui tratar, por mais que esteja aqui no material que eu preparei, da escravidão à contemporaneidade, mas a ideia é de passar assim, falar um pouco antes dessa escravidão moderna que nós temos e para além da contemporaneidade, o que nós podemos traçar como pontos a serem adotados e repensados para uma melhor justiça social. Esse tema, a vulnerabilidade, eu quero trazer três pontos. A primeira é essa étnico-racial. A segunda seria uma vulnerabilidade voltada para a mulher. E a terceira, para a sociedade LGBT. São temas que eu considero de muita importância. E nesse primeiro ponto, falar exatamente da questão étnico-racial, desde a questão do nome, esse étnico-racial, por que não é só uma vulnerabilidade racial, enfim, passar por vários pontos que são de extrema importância e relevância. Então, iniciando aí na questão do conceito em si, né, dos pontos que eu pretendo abordar nesse vídeo. Tratar a questão dessa vulnerabilidade sob três vieses. Um viés que vai ser histórico, um outro que vai ser filosófico e outro que vai ser associado à questão jurídica. Acredito que esses três vieses eles se complementam e permitem com que a gente tenha uma visão mais ampla desse fenômeno, do porquê que ocorre esse tipo de vulnerabilidade, de quais são os pensamentos associados a ele e o que nós podemos fazer para definir como um ponto de partida, uma ideia de conserto daquilo que é possível de ser feito. Então vamos passar pela questão do conceito, os tipos diferentes de escravidão, o negro como mercadoria, a religião como justificativa e a entender as consequências da escravidão, heranças culturais, o período pós-abolicionista, o que aconteceu, o racismo científico, que acaba substituindo a ideia da igreja legitimando, a vulnerabilidade no direito autoral e reflexões filosóficas. Eu não vou entrar em cada parte aqui, porque essas partes vão ser debatidas uma a uma ao longo do vídeo. Então, primeiro, passar a falar do conceito, né? O que vem a ser vulnerabilidade? A vulnerabilidade ela vem do latim e no latim a vulnerabilidade ela tem o sentido de indicar aquele que é capaz de ser ferido. Então, é uma condição de maior risco, uma condição em que a pessoa está mais sujeita a ser atingida, a ter algum tipo de exposição a danos, né? E, se não me engano, o termo correto é vulnerabilis, que é o termo em latim. E é importante a gente entender, mas o que em si é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é uma questão que já vem arraigada, ela é natural ou não? E a gente pode fazer na verdade, uma distinção, uma conceituação dupla: a vulnerabilidade natural e a socialmente construída. A vulnerabilidade natural, ela é formada por questões que naturalmente elas acabam ocorrendo, como por exemplo a finitude, a fragilidade, o adoecimento. Essa é uma vulnerabilidade que é inata ao ser humano. E a vulnerabilidade socialmente construída, que é a que nós vamos aqui debater, ela depende de uma construção da própria sociedade. Ela não vem de forma natural. Ela não, a gênese dela não é a origem do ser humano em si, mas a gênese dela é um construto social. E aí, por detrás disso, certamente tem uma carga muito grande de preconceito, de todo um tipo de relação de poder que vai construindo a ideia da vulnerabilidade de quem está numa situação vulnerável e quem não está. E aí, trazendo a questão da raça, a raça ela entra como categoria social. Mais lá na frente, eu pretendo falar sobre alguns autores que vão explicar isso de uma forma mais detida, mas é importante frisar que o conceito de raça, ele é, se não me engano, é lá do século XIV ou XV,
e ele surge na Península Ibérica, né? Naquela união entre Espanha e Portugal, e surge como um nome para catalogar linhagens de cavalos, de equinos. Então, esse termo raça, que em italiano é o que vai depois trazer para o português, o razza, ele não é um definidor de seres humanos, porque o ser humano, ele é o Homo sapiens, né? Homo gênero e sapiens espécie. Não existe raça num conceito biológico. É importante que isso fique claro. Então, quando eu uso o termo vulnerabilidade étnico-racial, eu estou me apoiando mais a um fator de um construto que eu acredito que é mais humano, a ideia da etnia, que aí sim existem várias, são variações aí dentro da espécie humana. Mas quando eu uso a questão racial é mais por uma ideia de uma linguagem que foi mais assimilada por nós ao longo do tempo. Mas eu não acho que seja o correto. O correto, no final das contas, seria apenas tratar como vulnerabilidade étnica. Mas por toda essa construção, é importante que a gente pelo menos faça essa menção para entender que a raça ela não existe nem como raça humana, existe a espécie. Biologicamente não existe raça. Existe linhagem de animais que são diferentes e a gente pode entrar num debate biológico sobre raça de cachorro, de cavalo, enfim. Mas certamente essa terminologia para o ser humano ela é muito inadequada. Mas como é uma linguagem e isso foi assimilado culturalmente, eu acho importante pelo menos frisar e trazer como a raça sob esses dois aspectos, né? E aqui alguns autores, todos os slides que eu vou trazer aqui, eu vou procurar fundamentá-los em autores, né, em pensamentos. Eu acredito que nós sempre temos muito que aprender e, e definir e trazer até como um debate mesmo histórico sobre o que era pensado e o que se pensa atualmente, como que essa relação se dá ao longo do tempo. E aqui eu trouxe o Michel Foucault. O Michel Foucault ele é um francês, filósofo. Ele escreve um livro em 75, que era para eu ter colocado aqui, mas Vigiar e Punir. Esse livro, se não me engano, é de 1975. E nesse livro Foucault ele vai trazer que o poder não é apenas uma repressão física, que o Estado ele age como um repressor do corpo, mas com uma violência que muitas vezes ela é simbólica. E aí o Foucault ele vai trazer um pensamento que outros pensadores também vão falar, que é o Estado quase numa posição entre decidir os que devem viver e os que devem morrer, né? Ou, em outros termos, aqueles que vivem com os direitos dados pela sociedade e aqueles que tentam sobreviver. E aí o racismo, nós estamos falando da vulnerabilidade ligada a essa questão étnico-racial. O racismo ele surge como um mecanismo de biopoder, né? Você não precisa do ódio. Você usa a própria racionalidade na construção do Estado para alijar parte da sociedade, com base aí no caso num discurso raso, num discurso que sobre o qual cai muito uma ojeriza, que é a ideia de apenas por uma questão étnica parte da sociedade ser afastada de um alcance de cidadania. Então eu acho importante trazer o Foucault e o Pierre Bourdieu. Eu já falei sobre ele em outros vídeos. Eu acho que toda essa questão ligada a racismo, toda essa questão ligada a vulnerabilidades, ela sempre vai passar pelo Bourdieu. O Bourdieu ele é um sociólogo francês. Ele escreve sobre a questão da violência simbólica e tem um livro dele que é muito marcante. Eu acho que é de 1970. É A Reprodução. Todos esses livros, só tem um que eu não sei se tem em português, mas todos esses livros têm. E o Pierre Bourdieu, ele fala do próprio oprimido, como que ele assume para si essa questão do pensamento do opressor. Como que a violência não apenas
como algo físico, mas a violência é simbólica. Ela passa a ser algo invisível, algo que é associado de uma forma suave, quase sem perceber, mas ela vai gerando consequências. E aí nós vamos construindo uma base de como funciona, né? Como que inicia, qual que é a gênese dessa vulnerabilidade de um ponto de vista abstrato, sem nos guiarmos ainda por uma questão histórica. Eu acredito que esses dois autores eles falam muito bem sobre essas questões. Aqui para trazer um terceiro, o Silvio Almeida, ele tem o racismo estrutural. Esse racismo estrutural, se não me engano, é 2019, mas ele é publicado um ano antes, acho que é na coleção Feminismos Plurais, da Djamila. E o Silvio Almeida ele vai trazer como que a ideia de se afastar, né, de se excluir de direitos parte da sociedade, no caso a sociedade negra, como que isso é uma face estruturante da nossa sociedade. Então, quando a gente pensa em estruturar uma sociedade, a gente pensa em dignificar essa sociedade com valores em cima dos quais ela vai sendo construída. Isso porque a moral ela não é algo natural, ela é algo que é construído. Ainda para aqueles que têm algum tipo de religiosidade e que tiram da religião esse substrato de moralidade, é importante entender que a moral ela não vem naturalmente, ela é construída. A noção do que é certo, do que é errado. Então, desse mesmo modo, Silvio Almeida, ele é um autor recente, que ele vai afirmar um pensamento que o Boaventura já dizia lá atrás, mas uma ideia de que o racismo ele entra como parte estruturante, muitas vezes como uma parte quase que invisível. Não se diz diretamente que o negro ele é inferior, mas se produz, com base no que a sociedade constrói ao longo do tempo, mecanismos, ainda que inconscientemente, ainda que não movidos de uma intencionalidade direta, mas mecanismos que vão colocar o negro de uma forma quase como um subcidadão. E aí o racismo nessa ideia como uma ideia estruturante. Então, para que a gente consiga romper com essa estrutura, a gente precisa reestruturar a sociedade. Não basta dizer que o racismo é errado. A gente precisa acabar com toda a sorte de fatores que fazem com que esse preconceito continue, que muitas vezes ele ocorre de uma forma não material, mas de uma forma na prática, de uma forma que é sentida. Não adianta dizer que o negro detém a mesma quantidade de direitos que o branco se nós percebemos que a composição dos tribunais é totalmente formada de pessoas caucasianas. Então, esse é um ponto importante, é um ponto de reflexão, que aí vai muito daquela questão da igualdade material ou formal. Nós temos igualdade formal, mas o que, à luz até do direito antidiscriminatório, o que nós podemos fazer para alcançar uma igualdade que seja de fato material, que saia do papel e que seja vista na sociedade? Basta perceber a etnia dos integrantes do nosso Congresso, dos presidentes que nós temos, dos nossos tribunais superiores, das pessoas que estão no poder. Será que essa estrutura ela reflete uma sociedade em que negros coexistem em relação de igualdade? Então esse é um ponto assim muito relevante a ser salientado. E por último, aqui nesse slide, o Achille Mbembe, ele vai falar sobre uma questão que é a necropolítica. Ele é um camaronês, um cientista político, e ele escreve um livro que é chamado A Morte como Definição. Deixa eu colocar aqui. Definição. A letra tá horrível. O Mbembe, é, é, ele vai dizer basicamente na ideia necropolítica, né? Necro quer dizer morte, a política ligada à morte, que ele coloca o Estado, assim como Foucault, mas ele vai adiante. Ele coloca o Estado como o detentor desse, não apenas do ius puniendi, mas quase de um direito
de decidir quem deve morrer e quem deve viver. Então é quase como se o Estado escolhesse qual parte da sociedade que administra a sociedade e qual a parte que é considerada administrável e até quase que descartável. E essa ideia da necropolítica, ele vai trazer nessa esse livro. Aliás, ele tem um outro livro, não posso jamais me esquecer do nome do livro, né, que é Necropolítica. É um livro de 2003, se não me engano, que fala sobre exatamente esse ideário de o Estado como detentor de um direito que ele não deveria ter, através de uma estrutura que está consolidada com o passar dos anos. Mas como que essa estrutura ela se tornou assim? E esses são pontos que eu acho muito relevantes de tratarmos. Então, para falar de vulnerabilidade étnico-racial, a gente não pode deixar de tratar a questão da escravidão. E, assim, eu já vi muito discurso de que a escravidão sempre existiu. E esse é um discurso meio que é descredibilizar o, o quão ruim, o quão danosa foi a escravidão, principalmente aqui no Brasil, uma das que foi abolida mais tardiamente, e assim, abolida de forma material, eu pretendo falar sobre isso nesse material, mas é importante trazer uma ideia, essa ideia, a gente tem pensadores que vão também falar sobre essa diferenciação. Eu acredito que o Finley, ele é um dos que fala melhor, mas diferenciar a escravidão antiga, você tinha o escravo como um prisioneiro de guerra. Então não havia uma associação entre escravidão e raça, ou etnia, ou como a gente preferir chamar. A condição de escravo ela não era hereditária, era diferente do que veio a acontecer depois. Era basicamente, a gente tem talvez o Ciro como talvez um dos primeiros imperadores que vão romper com essa ideia, isso há muito tempo lá atrás, uma ideia de tentar manter as raízes culturais de um povo em vez de escravizá-lo. Mas de uma forma geral, antigamente um povo que era conquistado, ele passava a ser quase que um bem adquirido por aquele povo que o conquistou. Não era uma definição fenotípica, era basicamente um, um, um um povo, ou uma tribo, ou um estado que foi conquistado por outro. Na escravidão moderna atlântica, que eu me refiro basicamente por Atlântico, eu me refiro a toda o comércio de escravos que teve usando o Oceano Atlântico, então basicamente toda a conquista da América, desde do norte até o sul. A escravidão ela passa a ter esses critérios raciais. A pessoa ela era identificada para o trabalho servil, não era mais uma conquista apenas, era uma designação vitalícia e hereditária ao qual aquela pessoa está associada, ou seja, não apenas ela, mas ela, os filhos, os netos e assim por diante. E aqui o corpo negro ele virou mercadoria. Por que é importante a gente entender essa questão? Primeiro, escravidão remonta, né? Escravo vem de escravos, que é uma designação antiga para o povo eslavo quando ele foi conquistado. Mas há uma diferença assim grandiosa entre um tipo de escravidão e outro. E aí nós podemos passar por alguns autores que têm pensamentos um pouco diferentes sobre isso. Então, o Aristóteles, ele vai falar sobre política, ele tem o livro A Política, é do século IV antes de Cristo. E o Aristóteles ele trata a escravidão como algo natural. Para ele havia pessoas que nasceram para governar e outras que nasceram para obedecer. Não tinha esse status que nós temos hoje em dia, a questão do ser humano com igualdade de condições, com tudo isso. O Aristóteles ele vê, né, o mundo helênico, o mundo ali da Grécia, com esse viés de pessoas que naturalmente são
que nascem para uma ou outra coisa. O Finley, que eu falei, é o Moses Finley. Ele é um britânico, um historiador. Ele escreve um livro de 1980. O Finley, ele investiga toda a questão da escravidão, do que ocorre ao longo dos anos. E esse livro, se não me engano, é Escravidão Antiga e Ideologia Moderna. Ele vai fazer essa análise da estrutura do mundo antigo e para tentar evitar justamente esse anacronismo. Ele vai buscar como ocorria a escravidão nos tempos até da própria Grécia, do Aristóteles, e ele vai perceber uma diferença, que povos que são submetidos a outros povos não o foram ao longo do tempo sob o mesmo pretexto, sob a mesma condição. E isso é uma visão muito interessante do Moses Finley, porque muda, né, faz com que o motivo da escravidão moderna ele traga também consequências diferentes. E eu acredito que outro que a gente pode falar nesse sentido é o Orlando Patterson. Ele traz esse conceito de morte social. O Patterson ele é um jamaicano, é sociólogo, e ele vai escrever em 1982, ele tem um livro que é chamado Escravidão e Morte Social. Ele vai conseguir explicar os motivos, né, as consequências da escravidão moderna e o quanto de dano aquilo traz para a sociedade atual. Então, o Patterson, deixa eu escrever aqui, nem sei se está aparecendo, acho que vai aparecer. Escravidão e morte social. Ele vai dizer basicamente que o escravizado ele acaba sendo arrancado da origem e ele perde a identidade dele. A perda da identidade é uma consequência do que a escravidão moderna faz com ele, porque ela faz com que essa pessoa seja socialmente desenraizada. Você destrói a identidade, você destrói a memória, você destrói os vínculos. Fica para além de uma pessoa apátrida, fica uma pessoa sem nenhum tipo de viés de origem. E quando a gente não tem origem, a gente não tem uma destinação idealizada, a gente não sabe quem a gente é. E o Orlando Patterson, ele é esse historiador, é um sociólogo, um historiador que ele vai trazer muito esse ponto de vista que é de fundamental importância. E aí, por que que o negro ele foi escolhido como mercadoria nesse contexto medievo e até não é só medieval, é num contexto recente até. E se formos falar em vulnerabilidade, vamos falar de um contexto atual, né? Ou como a letra da música diz, da carne negra é a carne mais barata do mercado. Existem três fatores que eu trouxe aqui. O fator econômico, que é a expansão do capitalismo mercantil, a necessidade de mão de obra e a lucratividade do tráfico negreiro. Nesse ponto, eu acho que é fundamental, tem dois autores que a gente pode trazer. Peraí que assim não vai ficar legal não. É o Karl Marx. O Marx, ele vai falar exatamente, aí posso trazer o próprio Capital, que é de 1867. O Marx ele vai falar sobre a acumulação primitiva do capital e o estudo dele sobre a fundamentação do capitalismo vai demonstrar, eu acho que numa análise de adequação entre uma situação e outra, de que o tráfico negreiro ele acabou sendo um elemento na formação do próprio capitalismo. Por mais que nós só venhamos a ter o capitalismo mais presente após a Revolução Industrial, após ali, principalmente século XVIII, XIX, e o tráfico negreiro ele se inicia antes disso, mas naquele novo modelo mercantil que se instaurava na Europa, e a Inglaterra ela acaba para instaurar mais o capitalismo é o momento em que o tráfico negreiro ele é abolido, em que
não se comercializa mais pessoas, mas se tem as pessoas sob uma condição trabalhista quase que análoga a de escravos, o capitalismo ele surge como um movimento econômico que se instaura em alteração ao feudalismo da idade medieval e até antes, mas o comércio de pessoas ele é parte fundamental nessa criação, porque é a forma com a qual esses estados eles acabaram enriquecendo. Portugal, Espanha, Inglaterra, Bélgica, França, tudo à base dessa exploração. E aqui no Brasil a gente tem uma influência forte, claro, de Portugal, e eu acredito que o Marx ele vai falar muito sobre é, é, essa questão da expansão do capitalismo mercantil e a gente pode adequar. Acredito que tenha muita ligação para falar sobre isso. Um outro que a gente pode falar é um pensador que eu vejo pouca gente falando sobre ele. O nome dele é Eric Williams. O Eric Williams ele vai escrever um livro chamado Capitalismo e Escravidão. Esse livro do Eric Williams é um livro recente, do século XX, 1944. Ele faz exatamente essa associação que eu tento fazer aqui. A ideia de que a escravização do negro ela não foi ela não foi por etnia, ela foi porque o sistema se tornou economicamente útil. Nós tínhamos ali uma exploração grandiosa da África por parte de vários países europeus que vão fazer ali no final do século XIX por XX a partilha da África, e nós vamos ter a independência desses povos só ali, a maioria deles a partir de 1950, então são independências muito recentes do ponto de vista histórico. Mas o Eric Williams ele vai trazer a ideia de que a escravidão ela não foi um fenômeno moral ou periférico. Ela foi o que era necessário para que economicamente a expansão mercantil ela fosse operacionalizada. E a exploração não só da África por esses povos, mas o uso de pessoas escravizadas da África nos países aqui, ou nos locais aqui na América que haviam também sido invadidos e colonizados. Então, aí entra também a questão do fator geográfico, que as rotas comerciais elas já estavam estabelecidas e havia uma facilidade logística para essas colônias. E aí nós vamos ter aqui no Brasil a vinda de muitos escravizados de Benin, do Togo, da Angola, de países africanos que muitas vezes nós não temos nem noção. Mas o Eric Williams ele faz essa ligação entre um modelo econômico que estava por iniciar e o quanto que o enriquecimento dessas coroas à época, o quanto que isso se deu com base numa forma que foi economicamente útil para a época. E, assim, da questão do fator ideológico, a gente tem a construção de uma ideia de inferioridade, a pseudociência racial, que eu vou tratar mais à frente, e teorias de hierarquia entre povos. E aí nós temos uma presença muito forte, primeiro, da igreja, que acho que é o próximo tópico até, que eu pretendo abordar, e também de pseudociências, que vão surgir ali no final do século XIX, começo do século XX, tratando o negro como inferior, até o darwinismo social, uma coisa de assim, uma coisa muito ruim, muito triste de ser trazida e de ser comentada, né? E na questão do negro como mercadoria, eu queria também destacar, é um outro autor, era para eu ter colocado o nome deles aqui, mas é o Walter Rodney. Walter Rodney, ele é da Guiana, ele é um historiador,
E ele escreve um livro em 72 chamado Como a Europa Subdesenvolveu a África. É uma visão interessante que ela mostra como que a Europa se enriqueceu às custas de uma África que foi usada como reservatório de mão de obra. Isso para, inclusive, não só o enriquecimento desses países, mas para o uso dessas pessoas nas colônias aqui na América. Então, a Europa ela foi responsável, assim, preponderante em todo um processo de subdesenvolvimento do continente africano, de uma exploração ao longo de muitos e muitos anos, e de como isso gera a vulnerabilidade que aqui a gente analisa no ponto de vista do negro no Brasil, mas a vulnerabilidade dos povos africanos ainda hoje, frente ao mundo capitalista. E o Walter Rodney ele faz essa associação quando ele explica como que essa opção por esse comércio tão asqueroso fez com que um continente se subdesenvolvesse. E justamente um continente que é extremamente rico, né? A África, em questão de riquezas naturais, ela passa a Europa de longe, mas essa exploração fez com que esse continente ficasse subdesenvolvido e muitas vezes até por conta de conflitos de ordem civil, de ordem política desses países quando ficaram independentes. A religião como justificativa. Nós temos uma sociedade que ela se molda em religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e como que uma sociedade predominantemente religiosa, como que ela usa, como que a igreja ela facilita ou permite com que a escravidão ocorra. Como que isso ocorreu? Então, nesse caso, a religião ela foi usada como uma ferramenta para legitimar atrocidades. E aqui alguns pontos assim que são odiosos, mas que foram usados ao longo do tempo. Utilizou-se de exegese bíblica, né? Que é a utilização de interpretação na prática, para legitimar a escravidão. Então, a gente pode falar da maldição de Cã, que alguns grupos religiosos vão falar ali quando a gente tem o Noé, que tem toda a questão da nudez dele sendo vista por um dos filhos, que ele amaldiçoou o filho dele, e muitas pessoas, eu já vi esse argumento, associam isso à gênese, né, à origem dos africanos. O que é uma loucura do ponto de vista até geográfico, porque é entender como se a Bíblia fosse feita num outro continente. E se formos analisar, até teologicamente falando, a Bíblia ela é uma construção basicamente africana e do Oriente Médio. Ela não é uma construção europeia. Nunca foi. As partes ali de participação europeias na Bíblia são as cartas ali que os apóstolos e que Paulo envia para algumas igrejas na Grécia, enfim. Mas a maior parte é fundamentalmente africana. E é uma parte que ela é um pouco esquecida. Tanto o primeiro país dito na Bíblia é a Etiópia, que é quando fala do rio que passa. Agora eu não vou me lembrar o termo ligado a esse país, eu acho que é Cochem, alguma coisa assim. E que, por sinal, é o primeiro país que se torna cristão na África e que tem uma das Bíblias assim com mais livros dentro dele. Mas nós temos essa ideia da maldição de Cã, como se fosse o Cã tivesse ido para a África e lá tivesse criado os africanos, enfim. Essa maldição teria posto natural e teologicamente esse povo sob algum tipo de maldição ou de domínio nefasto. Outra questão, a conversão dos africanos, porque já foi usado em alguns momentos e até hoje a ideia de que eles eram povos que tinham religiões erradas, até hoje a gente tem essa ideia, por mais que a África predominantemente seja cristã e muçulmana,
e as religiões de fato de origem africana, elas têm ali uma quantidade pequena de pessoas que seguem, mas essa é uma ideia usada como a escravidão como uma forma de converter aquela pessoa, como se fosse salvá-la. E é assim, é uma ideia asquerosa, porque é quase como dizer que você vai pegar um povo que você vai denominar pagão e você vai explorar o corpo sob a justificativa de salvar a alma. E isso tem muito a ver com a ideia da missão civilizatória, que é um argumento de que o povo africano ele era atrasado, era pagão, inferior, e que a dominação cultural ela era, acima de tudo, um dever moral. E isso é algo assim que a gente vê acontecendo muito em relação aos indígenas. Há uma ideia de que se julgam culturas com base em uma hierarquia que não existe. E é o que eu costumo dizer, né? A mitologia sempre é a religião do outro. A religião é a religião da pessoa. Então, é como se o negro, o africano, à época, fosse considerado uma pessoa de segunda classe que se estivesse tentando, de alguma forma, socializar ou civilizar. São argumentos extremamente tenebrosos. E temos aqui a religião também como resistência e religiões afro-brasileiras. A religião ela acaba virando, até para os escravizados, uma forma de tentar resistir àquilo. E para resistir a uma opressão que, inclusive, a Igreja Católica estava ali ao lado, ou se não estivesse ao lado, ela não fazia suficientemente para contestar um regime de se usar pessoas como coisa, como mercadoria, para esses povos era necessário ressignificar essa religiosidade. Então, a gente tem o próprio candomblé, ali século XVIII, XIX, que tem um certo sincretismo, que entra no Brasil. E a gente tem, eu acho que é sempre importante frisar, a gente tem a Umbanda, que é a primeira religião brasileira. Aqui a gente vai ter, acho que é Zélio Moraes, não lembro o segundo nome dele, mas sei que é 1908, que é feito ali um sincretismo, e a Umbanda ela se torna a primeira religião brasileira, e ela nasce de um sincretismo entre o próprio candomblé, o próprio espiritismo kardecista e uma parte até do catolicismo também, mais popular. Mas acaba sendo uma maneira de se utilizar. E religiões também indígenas, que a gente vai encontrar na Umbanda essas figuras do próprio povo, figuras, pessoas que já faleceram, mas cujo espírito continua ali para cuidar, para guiar. Essa é uma característica indígena que a Umbanda acaba trazendo como um papel relevante. E toda essa questão da religião é interessante porque, por mais que ela apareça num dado momento como a opressora, ela também ressignifica. O escravizado ele tem na religião uma forma de ressignificar o contato dele com a divindade que ele acredita, com essa ideia imanente, com essa ideia da transcendência, né? E o Weber, o Max Weber, né? Ele é um sociólogo alemão. Ele vai escrever A Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo. É um livro, acho que é 1905. Vou colocar aqui, A Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo. Ele vai explicar como que a religião ela não criou a escravidão, mas ela legitimou. E como que o protestantismo ele foi importante para a consolidação do próprio capitalismo, aí não só numa vertente, numa ideia do trabalho cada vez mais forçado e do trabalho que esgota, mas o trabalho quase como uma questão moral. Então a gente tem uma troca que é muito interessante. Historicamente, o trabalho ele era algo só feito por pessoas inferiores, e com o protestantismo a gente tem uma ressignificação. Então
É quase como se fosse um dever moral a pessoa trabalhar e às vezes se danar no trabalho, ter uma dificuldade imensa, mas que a vida eterna viria e ele vai fazer essa relação entre a religiosidade e a organização social, quase numa ideia de transformação da obediência num dever moral, né? Em que o homem precisa ser servil. E o Weber analisa isso de uma forma muito inteligente. A gente vai ter o Henrique do Céu, vai falar do papel da evangelização na dominação social. Eu não sei se é do Céu ou se é Dussel, mas ele é um argentino filósofo. Ele escreve, ele é um autor recente. Ele escreve em 1992 um livro que é chamado O Encobrimento do Outro. E o do Céu, o Dussel, não sei. É um livro muito interessante. Ele fala como que a modernidade eurocêntrica ela produz essas vítimas, como que o cristianismo colonial ele encobriu de certa forma a exploração, se apresentando primeiro como um portador de salvação, mas desumanizando como que ocorre essa quase que esse comportamento paradoxal, e a evangelização como uma forma de perpetrar isso. O Dussel ele tem essa visão que eu acho que tem muito a ver com a ideia da religião ser usada como justificativa. E a gente tem um teólogo nos Estados Unidos, que é o James Cone, que fala da teologia negra. E o livro dele é Teologia Negra da Libertação. Esse é um livro, acho que é da década de 70, se não me engano. O James Cone, ele também traça esse paralelo de como os Estados Unidos, ele é um teólogo estadunidense, mas como os Estados Unidos, ele reproduz em igrejas a ideia de supremacia branca, mesmo proclamando um Cristo que abraça a todos. Mas principalmente numa ideia nos Estados Unidos, quando nós tínhamos ainda espaços, né, para brancos e espaços para negros, ele vai se alicerçar na ideia da teologia negra e como que, na opinião dele, eu acho que um dos pontos mais relevantes que ele diz é que quando a religião ela não se coloca ao lado dos oprimidos, ela automaticamente ela está junto dos opressores. Então é um teólogo que está falando para a sociedade dele sobre uma ideia de necessidade de se repensar a própria teologia. E ele vai beber muito dessa fonte da teologia da libertação, que é uma coisa que acontece no século XX, na América como um todo, principalmente na América Latina, que é a Igreja Católica estando do lado de um ideal assim da necessidade de se libertar um povo, de se trazer para além de um refúgio para além da vida, mas um refúgio material, corpóreo, em vida mesmo. E é uma igreja que vai passar a demonstrar mais preocupação com essa situação toda. Aí aqui continuando. As consequências principais da escravidão. A gente tem um apagamento cultural, esse é fundamental. Estratégias de dominação como separação de família, proibição de línguas africanas, destruição de identidades étnicas e uma conversão religiosa forçada. Como que se deu aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente teve, eu acho que esse é o ponto mais triste da nossa história, porque a gente tem um tráfico negreiro que ele vai durar de 1530 até, pelo menos, formalmente falando, até 1850, mas na prática ele acabou se estendendo. E a gente tem um apagamento cultural. Da onde vieram os escravos, os escravizados que chegaram aqui? Qual que é a origem da nossa cultura no que está relacionado à escravidão em si? Isso é muito triste. Nós temos basicamente sobrenomes europeus, mas a nossa miscigenação, ela também é indígena, ela também é negra, então ela é africana. E qual é a nossa origem? Né? Se nós não sabemos a nossa origem, como nós vamos saber a que nós pertencemos?
e como guiar o nosso futuro. Então, esse apagamento ele foi uma estratégia de dominação. Porque nós temos, e aí é um movimento que em dado momento ele traz um contexto de preocupação para um Brasil escravocrata, que é a Revolução do Haiti. O Haiti ele se torna o segundo país da América a a se proclamar independente. Mas diferentemente da gente, diferentemente dos outros países, ele consegue se tornar independente por uma revolução de escravizados. Que aí, no caso, a religião voodoo para o Haiti, ela dá aos escravizados um pertencimento, uma identidade, que isso começa a repercutir pela América Latina. E com certa preocupação. Porque, naturalmente, se os negros escravizados no Brasil começassem a se organizar, não teria como mantê-los cativos. Seria muito complicado. Então, uma das estratégias é essa separação étnica, que é dentro da África. Eu não vou conseguir desenhar aqui corretamente, mas nós temos a África mais ou menos assim, né? Não sei se está aparecendo. Acho que está. Talvez o pior mapa da África já feito. Mas o Brasil vai vir, né? Os escravizados aqui no Brasil, eles vão vir principalmente Angola, aí a gente tem aqui Togo, Benin, e o Congo também manda, também a gente traz escravizados para cá. Mas qual, qual era a cultura desses povos, né? E a gente tem uma África que toda essa parte costeira é a parte que traz escravizados para o Brasil. A gente vai ter um tráfico negreiro menor, tanto na África aqui setentrional, que é a parte de cima. A África Austral a gente vai ter como um ponto ali também de tráfico negreiro, mas mais como bases de envio de negros escravizados. E aqui aqui no lado leste, que nem sei se está aparecendo um pouco, a gente vai ter também um pouco de comércio negreiro. Mas no Brasil veio basicamente dessa região mais destacada aqui, principalmente da Angola. E hoje a África é apenas 13% de religião de origem africana, tem uma predominância cristã e muçulmana que passa ali de 70%, mas uma das consequências da escravidão é esse apagamento cultural. Que hoje você pergunta para uma pessoa sobre onde ficam alguns países da África, a pessoa não tem nem ideia. A pessoa não tem nem ideia de qual foi o ancestral dela que veio da África, ou do direito de se ter um sobrenome africano, de se criar esse pertencimento, de se criar esse laço. Nós ainda somos moldados sob uma cultura eurocêntrica, com sobrenomes portugueses, espanhóis. E nós somos portugueses e espanhóis? O que nós somos, fundamentalmente falando? Acho que esse é um ponto de reflexão que ele é muito importante, é muito relevante, né? E nós temos aqui três pensadores, o Frantz Fanon, que é a colonização da mente. O Frantz Fanon, ele é um psiquiatra, ele vai escrever Peles Negras, Máscaras Brancas. Esse livro do Fanon é de 52. O Fanon ele é da Martinica. Ele fala sobre a ideia de que o colonizado, quando ele é dominado, ele passa a ver a realidade sob os olhos do colonizador. E que o apagamento cultural ele tem essa função. Ele não cessa o apagamento cultural com o fim da escravidão. Muito pelo contrário. A pessoa continua dentro da forma com a qual ela foi estabelecida socialmente falando. Você acaba com a escravidão, mas como fica a questão identitária?
uma vez que você coloniza a mente da pessoa. Como descolonizar essa mente? Então, o Fanon, ele acho que é fundamental nessa questão. A gente vai ter um teórico aqui, que é o Ngugi wa Thiong'o. Ele é do Quênia, batendo aqui no meu microfone. E ele vai falar do domínio cultural exatamente da língua. Esse é um dos pensadores assim mais relevantes do ponto de vista africano. Quem tiver interesse em ler, porque muitas vezes nós também subtraímos, nós excluímos os produtores de conhecimento africano, como se a África não fosse produtora de nenhum tipo de conhecimento. E exatamente no que eu estava falando do Fanon, ele tem um livro que é o Espera aí que eu fiz errado. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Foi. É o Descolonizando a Mente. Esse livro é de 86, tá? E vai traçar exatamente essa ideia de que quando você controla a língua, uma vez que você perde essa identidade étnica, quando você controla a língua do escravizado, você controla a forma com a qual ele vê o mundo. Porque a linguagem, fundamentalmente, é a forma com a qual a gente traduz, com a qual a gente expressa tudo aquilo que está na nossa realidade. Então, quando a gente passa a ter a língua do colonizador, a gente passa a ver o mundo a partir do viés do próprio colonizador. E ele vai debater muito a questão até da imposição do inglês nas escolas ali, e na própria literatura africana, de como que muitos países, ele é um, um pensador queniano, mas como que muitos países ali são instruídos culturalmente a pensar sob um viés do colonizador e o quanto que isso reflete na própria visão de mundo da pessoa. E o Kabengele Munanga vai falar da identidade negra no Brasil. Esse aqui eu acho que é fundamental para quem quiser aprender mais sobre pensadores africanos. Eu acho que é muito, muito legal ter essa visão, sair um pouco dessa ideia que muitas vezes nós temos, né, eurocêntrica, de só valorizarmos aqueles que são da Europa, enfim. O Munanga, ele é um congolês, um antropólogo, ele se naturaliza brasileiro e ele escreve em 99, ver se vai sair aqui. Peraí que tá de verde, vai ficar de verde mesmo. Ele vai escrever em 99 um livro que vai tratar dessa ideia da falsa democracia, da falsa democratização racial do Brasil, da mestiçagem como um fator que ajudou a esconder desigualdades. A gente vai falar também do mito da democracia racial, Gilberto Freire, mas o livro dele, não vou escrever aqui que vai ficar longo, mas é rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Como que essa ideologia de querer demonstrar um Brasil mestiço ocultou desigualdades, deu a impressão de que as coisas aqui não estavam tão graves, ou de que não eram tão severas, mas que, de fato, isso gerou um problema ao longo do tempo. Eu acho que é um pensador de fundamental importância de se ter também. Heranças culturais africanas. Nós temos uma influência grandiosa na língua, na música, na dança, na gastronomia, religião, na medicina popular, nas formas de organização comunitária. E é importante que a gente valorize, porque já que estamos tratando de vulnerabilidade étnico-racial, o primeiro passo é a gente valorizar o que veio da África, porque a gente de fato vai valorizar a nossa gênese. O Gilberto Freire, ele talvez seja um dos primeiros de maior relevância aqui no Brasil a falar sobre o reconhecimento dessa influência africana na nossa formação cultural. O problema é que o Gilberto Freire ele vai escrever um livro que é o Casa Grande Senzala, de 33, que ele romantiza a mestiçagem. Ele fala do negro e do branco convivendo no Brasil
de uma forma com uma igualdade material, mas dando a entender um Brasil que não existia na prática, que era um Brasil que formalmente estava igual, mas que na prática não se apresentava dessa maneira. Então, o Gilberto Freire, por mais que ele tenha essa visão importante de demonstrar a sociedade brasileira e da cultura africana, da influência dela na nossa formação cultural, ele peca, usando aí um termo teológico, ele peca em demonstrar o problema na prática. E aí é muito interessante porque são visões que elas vão mudando ao longo do tempo. E a Lélia Gonzalez, por exemplo, ela é uma antropóloga brasileira, que vai trazer um conceito que eu já falei no meu outro vídeo sobre direito antidiscriminatório, que é a mefricanidade. É a centralização da cultura negra na formação da América Latina. A Lélia ela vai trazer uma ideia de que, em vez da cultura negra ela ser um resíduo da colonização, ela é o centro da formação da nossa cultura. Então, a cultura negra ela seria uma produção própria, resistente, criativa, que vai se moldando ao longo do tempo. E aqui eu não trouxe nenhum livro dela, que ela tem alguns textos que foram escritos ali no final da década de 70 e na década de 80, que depois foram compilados, se não me engano, é por um feminismo afro-latino-americano. E essa ideia, a mefricanidade, é um termo interessante, porque normalmente nós nos conceituamos como povos latinos, que temos línguas latinas, mas para além da nossa língua ter vindo ali, e aí me referindo nossa como América Latina, ter vindo ali de Portugal e de Espanha, mas e a nossa cultura africana? Então, a Lélia ela vai preconizar, ela vai valorizar essa ideia da americanidade. Nós não somos a América apenas, nós não somos a América Latina, nós somos uma América negra, nós somos uma América africana, porque essa América africana é que deu a gênese do que nós somos hoje, não apenas o conceito linguístico ou religioso europeu. E aqui eu trouxe o Abdias Nascimento, que ele valoriza essa herança africana e, mais do que isso, ele fala da necessidade de se recuperar a memória do que tinha na África e do que nos erigiu a sermos quem somos. O Abdias Nascimento ele escreve em 78 um livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro. Ele valoriza essa ideia da consciência africana e traz também, ele é um dos pensadores que antes do Silvio Almeida vão falar do racismo estrutural, mas eu acho que é importante nesse ponto do slide ficar essa reflexão da cultura africana, do que fica como resultado, como herança, como legado, e do que a gente deve, do que a gente pode aproveitar disso. Desde uma ideia do Gilberto Freire, que ela tem ali um viés até um pouco contraditório e não totalmente correspondente à realidade, mas até um pensamento da Lélia, do Abdias, sobre a afirmação da cultura negra na formação da sociedade brasileira, mas também na necessidade de recuperação dessa memória africana, como uma forma de justiça e de verdadeira gênese do sentido do que somos. E aqui eu queria falar sobre o período pós-abolicionista, os problemas que nós tivemos. Porque no período pós-abolicionista ali de 88, não houve nem reforma agrária, não houve indenização dos libertos, não houve política de integração social e não houve acesso universal à educação. Então, nós pegamos uma parcela grandiosa da sociedade, que é a parcela que funda o Brasil, que a gente explora, escraviza e depois a gente liberta materialmente, mas quais são as condições de ser humano que nós damos a essas pessoas? Essas pessoas elas estão libertas, mas
Nós não demos a elas nenhum tipo de contexto de cidadania. E isso continua até hoje, porque cria-se nessa formação desse Brasil, que eu costumo dizer que é um Brasil que não foi fundado ainda, é um Brasil que vai sendo formado através de tropeços políticos, mas cria um Brasil que não foi estruturado, e um Brasil que cria profundas raízes de dominação e de racismo e de preconceito. Então, um autor que eu queria trazer aqui é o Florestan Fernandes. Ele fala exatamente da ideia de que a abolição não integrou os ex-escravizados. A ordem social ela foi mudada, mas os mecanismos de exclusão para o Florestan Fernandes, eles foram mantidos. Então nós temos uma continuidade, de certa forma, dessa política de exclusão social, dessa política de colocar parte da população de uma forma tenebrosa. E o Florestan Fernandes ele é um sociólogo brasileiro, ele escreve a integração do negro na sociedade de classes, que, se não me engano, ele escreve no ano do golpe, acho que é 1964, se não me engano. E ele vai falar exatamente sobre como essa abolição ela não concedeu, ela libertou, mas ela não incluiu. Então, é, ela foi também um movimento que, por mais que estivesse fazendo, por um lado, algo benigno, não se preocupou com as consequências de um período tão longo, de 1530 até o período abolicionista, em como corrigir as consequências de uma exploração tão longa e tão cruel. Nós temos o Clóvis Moura, que eu já trouxe em vários momentos aqui em vídeos do canal, a crítica ao mito da democracia racial, um sistema que mascara desigualdades concretas, que tem tudo a ver com o que fala o Florestan Fernandes. O, o Clóvis Moura ele escreve sobre, acho que é a sociologia, eu acho que é é a sociologia ou é a sociologia? Deve ser uma das duas coisas. A sociologia do negro brasileiro. Tá horrível minha letra aqui, mas vou tentar corrigir um pouquinho. Sociologia do Negro Brasileiro. Esse livro ele escreve no mesmo ano da nossa Constituição e ele fala dessa democracia racial que ela funciona mais como um véu ideológico do que uma realidade histórica. Então, é quase que uma crítica ao que o próprio Gilberto Freire já dizia lá atrás, quase 50, 60 anos atrás. E o Gessé Souza, ele é um sociólogo também, agora bem recente, que ele fala, um trecho interessante desse período abolicionista que eu acho que nós podemos trazer, que é uma ideia da exclusão do negro, que criou essa subcidadania. A exclusão do negro ao longo da história, e principalmente no período pós-abolicionista, ela criou uma estrutura social duradoura. Não dar ao negro o direito de ser pessoa, porque a abolição não deu isso. E as nossas estruturas sociais continuam não dando esse direito. Quando nós percebemos que a nossa estrutura social está moldada de forma a perpetuar esses problemas, a perpetuar essa exclusão. Então, o Gessé Souza, ele escreve A Elite do Atraso. Quando ele escreve isso, ele vai escrever em 2017 esse livro. Ele vai falar muito bem sobre como que toda essa estrutura continua criando toda uma sociedade em que uma parte grandiosa dela é tida ainda como quase que um subcidadão, um cidadão de segunda classe, a partir do momento que você não consegue ter acesso aos direitos mais fundamentais, mais básicos. Né? Como que você pode dizer que se tem uma sociedade de fato igualitária? E aí agora partindo já para a parte final, acho que tem mais 3 slides.
fala sobre eugenia e racismo científico. Nesse período do século XX, nós temos a ciência se substituindo à igreja, né, a religião, como uma forma de instrumentalizar as desigualdades. Então a ciência instrumentaliza para naturalizar as desigualdades, a transformação do preconceito em suposto dado objetivo, teorias raciais, então nós vamos ter pensamentos escabrosos, e antes a desigualdade, que era a vontade de Deus, passa a ser a lei da natureza. Então nós vamos ter, nesse período do século XX, pensamentos que vão ser combatidos por alguns doutrinadores, mas que têm uma importância de conhecermos para entender como que se consolidou, mesmo no período pós-abolicionista, como que se consolidou a ideia do negro como inferior e toda essa ideia da vulnerabilidade étnico-racial, que é o que eu proponho aqui que seja objeto de estudo e de entendimento. Então, a gente tem o Francis Galton, que fala da desigualdade como uma ideia de hereditariedade ou preconceito em programa social. É basicamente o pai da eugenia, né? O Galton, eu não vou trazer nomes de livro nem nada, acho que não é relevante, mas ele é um antropólogo britânico que no século XIX ele fala sobre como deveria ser usada a ciência para melhorar aspectos de traços que a sociedade considera desejável, que ele considerava desejável, e como que isso deveria ser usado como forma de criar uma sociedade melhor. E aí é o que nós chamamos de eugenia. Você vê que é a configuração de aspectos físicos, e quando você diz que partes são boas, você automaticamente diz que outras não são boas. E então o Galton ele é uma das pessoas de maior repercussão nessa ideia atroz de eugenia. O César Lombroso, ele tem a teoria do criminoso nato, também lá no século XIX ele vai trazer uma ideia, ele é um italiano, que vai estar por trás de uma ideia da criminologia como o crime como algo nato. O problema é que quando você tem, por exemplo, no Brasil, uma predominância da população negra como a população carcerária, você vai tirar um retrato da população carcerária, você vai ter uma maioria de negros, de pobres, de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Então, se você cria um perfil do criminoso brasileiro, você vai praticamente dizer que ele é essas três coisas. E isso não é correto. Isso não corresponde à realidade. E o que o que o Lombroso tentou fazer foi trazer uma ideia que já era lá do Joseph Gall, da frenologia. Aqui o estudo da mente, né? Frenos é mente. Que o Joseph Gall ele estudava o formato do crânio dos presos como forma de tentar identificar padrões que seriam, no pensamento dele, padrões identificáveis de criminosos. Só que você tem um problema. Se você tem, por uma razão sociológica, ou até da questão que nós estamos falando aqui da vulnerabilidade, uma etnia que o Estado coloca, até na forma que nós já comentamos aqui, como uma parte que tenta sobreviver na sociedade, como uma parte que é alijada historicamente, você definir uma característica craniana como uma forma de perseguição a uma etnia é basicamente você colocar uma etnia como a etnia a ser perseguida. Então, por isso que quando eu trago a eugenia e o racismo científico, é uma ideia científica que se sobrepõe, né, que se alterna na questão da religião com uma forma de continuar mantendo esse racismo. E o Lombroso, ele vai pegar a teoria do Gall, da frenologia, e vai trazer para outras partes do corpo. Vai analisar tamanho de antebraço, ele vai analisar toda uma estrutura corporal. E temos aqui dois pensadores, que é o Stephen Jay Gould e o Ashley Montagu. Acho que é Montagu, não sei de fato como falar o nome dele. Mas o Gould ele vai criticar o racismo biológico, então ele vai criticar exatamente essa ideia do Galton, a ideia da eugenia. O Gould ele é um biólogo dos Estados Unidos,
Ele escreve um livro chamado A Falsa Medida do Homem, que é de 81, em que ele faz a medição da inteligência de pessoas de várias etnias e começa a perceber que toda aquela ideia do racismo científico não tinha fundamentação alguma. Que isso era uma... Ele acaba desmontando essa ideia da medida de proporções. E o Ashley Montagu, ele é um britânico, um antropólogo, e ele escreve em 42 um livro que é o mito mais perigoso do homem, que é a falácia da raça. E ele é uma das pessoas que refuta essa ideia que eu trouxe no começo, da ideia, o pensamento da raça como um construto natural, que não é um construto social, que não existe essa conceituação do ponto de vista biológico. E ele combate essa ideia de raça. E aí, avançando, para falar sobre essa vulnerabilidade no direito atual, aqui eu trouxe algumas legislações, desde a Constituição até a, o tempo atual, né? A internalização da Convenção Interamericana, enfim, para quem quiser pintar e conhecer mais sobre essas legislações. Eu acho que em toda essa questão de legislações que a gente precisa ter para tentar criar uma igualdade que seja material, a gente tem, eu acredito que alguns pensadores que falam bem sobre essa ideia. Eu destacaria o John Rawls, eu não vou conseguir escrever aqui o nome deles, mas eu destacaria o Rawls, o Ronald Dworkin e o Boaventura de Souza Santos. Acho que o Rawls fala sobre uma ideia de igualdade, de uma justiça que seja de fato igualitária, de uma justiça que precisa estar ao lado da igualdade e não contrária a ela. Então, de um pensamento do próprio magistrado, dos operadores do direito, como nós somos, de tentarmos operacionalizar a justiça racial. O Dworkin, ele fala sobre as discriminações, as desigualdades raciais que o Estado não deve tratar como fatores de neutralidade. Elas são atuantes na nossa sociedade. E o Estado, ele não basta a ele apenas, o que o Dworkin vai dizer, não basta ao Estado apenas proibir. O Estado tem que criar mecanismos para fazer com que essa integração seja plena. E nós temos aqui no Brasil um sociólogo, a crítica da razão indolente, para quem quiser pesquisar. É o Boaventura de Souza Santos. Esse Souza é escrito com S. Diz que o direito, ele não deve reconhecer apenas preconceitos, ele precisa reconhecer também inferioridades históricas, a origem, para que a gente consiga ter, e aí ele tem um termo que é muito interessante, que num primeiro momento é um tanto quanto difícil de ser compreendido, mas é a ideia de que a gente precisa de igualdade quando a diferença inferioriza. E a gente precisa de diferença quando a igualdade se apaga. E aí, muito a ver com o slide nessas legislações que nós tivemos, né? Não só na nossa Constituição, mas de documentos legislativos, de como nós devemos levar isso para a questão legislativa e da necessidade de toda uma justiça que seja atuante e que seja plena, principalmente para dar guarida a um povo que historicamente é vulnerável no Brasil e que, na verdade, somos todos parte integrante, se não do povo que é historicamente vulnerabilizado, mas também de entender que se não nos colocamos contrariamente a essa discriminação, nós somos, por consequência, opressores e mantenedores dessa situação de injustiça. E por fim, algumas reflexões filosóficas. Questões étnico-raciais, elas não são problemas apenas históricos ou jurídicos, elas são problemas de humanidade, de pertencimento e de justiça.
e que quem foi historicamente desumanizado não precisa apenas da liberdade formal, mas de direitos e de reconhecimento e redistribuição. Essa ideia de ter direitos, a Hannah Arendt, não sei se algum de vocês conhece, ela se tornou muito conhecida no tribunal que foi feito após a Segunda Guerra Mundial, em que ela entrevistou soldados nazistas, e ela vai fazer, eu acho que é a origem do mal, a genealogia do mal, não lembro direito do livro dela a essa época, né, nesse período, mas que ela explica como que soldados nazistas conseguiam perpetrar aquelas maldades, aquelas atrocidades. Mas ela escreve em 1951, ela é uma filósofa alemã, ela se debruça sobre a ideia de que não basta ser humano em abstrato. É necessário, você tem direito a ter direitos. Os direitos eles precisam ser reconhecidos na vida concreta. E aqui, quando ela vai estudar em 51, é as origens do totalitarismo. Ela vai se debruçar sobre esse problema de que para você realizar direitos humanos, você precisa que a comunidade política reconheça e proteja a pessoa que historicamente foi alijada, que historicamente foi afastada dos direitos básicos do acesso à cidadania. E eu acho muito interessante essa reflexão dela, da ideia do direito a ter direitos. O Axel Honneth, ele é acho que ele é alemão, ele é um sociólogo, que ele fala da teoria do reconhecimento, a dignidade dependente do reconhecimento social. Então a dignidade, ela depende, na visão dele, ela depende das relações sociais em que a pessoa ela está inserida. Ela precisa ser reconhecida juridicamente, moralmente, socialmente. Só a partir do momento que você tem esse reconhecimento pleno que você pode dizer que essa pessoa está internalizada naquela sociedade. Então, porque o negro, historicamente, ele não sofreu apenas uma privação material. Ele foi privado do valor social, do acesso ao que se consideraria ser humano. E isso no Brasil foi algo que aconteceu durante muito tempo. E quais os mecanismos que nós criamos e que nós podemos criar para fazer essa integração, para fazer essa igualdade ser operacionalizada de forma plena. Então tem um livro dele que é de 92, que é o Lutar por Reconhecimento. Que fala muito sobre esses pontos que eu considero muito interessantes. E Nancy Fraser, eu nem sabia que tinha um livro em português, porque quando eu tive contato com a literatura de Nancy Fraser, foi num livro em inglês, que eu acho que era Justice Interruptus, é a Justiça Interrompida. Tem pela Boitempo, que é uma editora, é um livro de 97, vai falar exatamente da ideia de redistribuição e reconhecimento. A justiça econômica ela também precisa estar ao lado da justiça social. E aí nós ampliamos a ideia de equidade, não apenas por uma equidade meramente formal, mas o que significa a equidade material? Eu acho que através de Nancy Fraser nós conseguimos ter essa ideia de que não basta você reconhecer a identidade, não basta você reconhecer ou distribuir renda, você precisa acabar com o estigma. Então você precisa integrar e entregar, né, uma proteção que seja institucional, uma igualdade que seja, para além da igualdade social, uma igualdade econômica. Essa pessoa que foi vulnerabilizada historicamente, ela precisa se sentir pertencente à sociedade, mas de forma plena. Eu acredito que assim eu consigo concluir de um modo que ficou até bem longo, mas sobre todas essas questões relevantes
que eu acredito que não se acaba aqui, nós temos muita coisa a tratar, mas principalmente numa ideia dessa vulnerabilidade étnico-racial, que eu pretendo voltar aqui trazendo um material para falar da vulnerabilidade da mulher e da população LGBTQIANP+, mas principalmente agora, nesse primeiro momento, da étnico-racial, de entendermos de onde que ela se origina, como que ela ocorre, quais os pensadores sobre ela e o que que nós podemos fazer para termos aí de fato um Brasil, né, no caso da nossa realidade, que tenha uma estrutura mais igual e mais equânime e que de fato nós consigamos ter de uma forma material, de uma forma prática, a conclusão de algo que muitas vezes está estruturado apenas formalmente.